cabeça de ouro, representa o Império Babilônico. A sua grandeza, o seu esplendor, o seu brilho. Foi um império que foi muito próspero. Quando você estuda sobre as 7 maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo é o Jardim Suspenso, que o rei Nabucodonosor levantou. Conta-se as histórias sumerianas e as histórias arcadianas, e as histórias dos caldeus na Transjordânia, que esse jardim era tão esplendor que vinham povos de longe para ir para observar esse jardim que ele fez para a sua amada. E nós vemos ali que dentro disso aí era um local exuberante que Nabucodonosor tinha criado, e o seu império era um império que chamava muita atenção, um império próspero. Então nós vemos ali que é representado pela cabeça de ouro. Foi o primeiro império que dominou todos os reinos mais famosos na época e unificou esses reinos. E ela também é representada por aquele animal, que é um leão, para você ver a força desse império. E ele tinha asas, e as suas asas foram arrancadas, e ele se colocou na posição de homem. O que Deus deu a Nabucodonosor? Ele deu uma visão futurista do que ia acontecer. Já se cumpriu tudo? Não. A gente parou nos pés. Mas aí surge um outro império, uma coligação entre o Império Medo e o Império Persa. Eles se unem e eles conquistam a Babilônia. A Babilônia se enfraquece porque quem assume depois de Nabucodonosor é o seu filho, Belsazar. Às vezes morre um figurão aí, dono de um grande supermercado, o filho assume. Ah, não quero isso não, se desfaz de tudo. Então, nós vemos aqui a queda do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa. Só que você repara que o peito é de prata e os braços são de prata. Prata é um metal inferior de ouro. O que está dizendo isso? Está dizendo que esse império, ele não vai ter a mesma potência, nem o mesmo resplendor do que foi o do Império Babilônico. É um metal precioso, mas que não é tão valioso quanto o ouro. Nós vemos grandes histórias na Bíblia. Por exemplo, Dario, você vai ver também, na época de Esté. Esté foi uma rainha persa. E nós vemos aí grandes feitos históricos dentro disso aí na Bíblia. E ela é representada pelo urso. E tem 3 costelas na sua boca, representando os 3 generais. Só que o Império Medo-Persa, ele também começa a perder força, né? E vem agora o ventre de bronze e a coxa de bronze. O que representa ali? Está falando do Império Grego, mas são 2 impérios ali, perna a perna. Porque o Império Persa, por mais que tenha caído, ele ainda teve um vestígio ali. Império Babilônico, de 626 a 539 a.C. Império Medo-Persa, de 539 a 531 a.C. Ventre e coxa de bronze, 336 a 323. Foi o menor. O espaçamento de conquista dele não durou muito tempo. Nós vamos entender por quê. Esse império aqui, ventre de bronze e coxa de bronze, ela é representada pelo Império Aquemenida Persa, que foi conhecido por sua organização e conquistas. E o Império Grego. O Alexandre o Grande, ele é representado por aquele animal do lado ali, ó, o leopardo, com 4 asas. O Alexandre Grande, ele conquistou rapidamente os impérios naquela época de uma forma avassaladora. Tanto que o império dele só durou 12 anos. E ele morreu. Só que é representado pelo quê? Por um leopardo. Quantas asas ele tem? 4. Quantas cabeças? 4. O que quer dizer isso? Quando Alexandre Grande morre, o seu império é dividido para 4 generais. 4 generais tomam conta de regiões que antes Alexandre Grande tinha conquistado. Próximo império, pernas de ferro. Fala sobre a dureza, resistência e longitude desse império. Esse império foi o império que mais durou na sua conquista. Ele veio conquistando e esmagando seus inimigos. Qual é o animal que representa o império? A besta. Quantos chifres tem? 10. E um nasce no meio. Quem é esse chifre do meio? O anticristo. E ele domina sobre os outros. Mas ali embaixo é os pés. Ferro misturado com barro. Por quê? Fala sobre uma coligação de 10 reinos dos últimos tempos que ainda não aconteceu, ou possa estar acontecendo, e a gente ainda não sabe, mas ainda não se manifestou, entre 10 reinos. Mas a mistura de ferro com barro fala sobre a força e a fragilidade dessa coligação. Mas quando eles começam a surgir e querem ir de contra Israel,
uma pedra será cortada sem mão, a pedra angular, Cristo, esmiuçará o pé de ferro misturado com barro e acabará de uma vez definitiva com esses impérios.